Salve minha galera rubro-negra, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Rubro Negro TV. No vídeo de hoje vamos ver os comentários dos especialistas de futebol, né? Mais precisamente do programa Jogo Aberto da Bahia, o Jailson Baraúna e também o Nelson Góes, que falaram um pouco sobre o Vitória que venceu o Coritiba e também sobre a polêmica que a arbitragem colocou na súmula, né? Que o Vitória fez um protesto que já estava programado pela torcida lá no estádio do Barradão. Além disso, trazer aqui mais para vocês notícias também do mercado da bola. Eu sei que vocês estão ansiosos para saber se na parada para a Copa do Mundo sairá algum jogador, chegará alguém, enfim. Roda a vinheta e eu te conto tudo já já. Tudo bem, antes de falar sobre as notícias do mercado da bola, trouxe aqui para vocês informações, tá? Inclusive comentários do Nelson Góes e também do Jailson Baraúna. Rapaz, tem gente que não gosta quando eu trago os comentários de Baraúna aqui no canal, mas pelo menos os comentários que eu estou trazendo dele são comentários que são pertinentes, né, à situação atual do Sport Clube Vitória. Dessa vez, o Baraúna, ele falou, aliás, o Nelsinho e o Baraúna falaram sobre a atuação do Vitória no jogo diante do Coritiba. Vamos aqui ouvir o que os dois falaram. 4-1, né, um placar que disse mais ou menos o que aconteceu no jogo, sim. Um jogo que começou equilibrado, mas aos poucos o Vitória foi tendo o controle do jogo, fez esse gol com o René ali. O Vitória é muito forte no desarme no campo ofensivo. Ele tem 3 volantes, quando eles marcam firme e conseguem desarmar, o Vitória cria ali transições muito próximas à grande área, né? Uma bola praticamente roubada, tem um encaixe rápido. E o Luan Cândido olha 2 vezes para dentro, faz o cruzamento no chão. Depois um ataque às costas da última linha, tem a falta com a expulsão, sai o segundo gol e tranquiliza bastante. 2-0, adversário com 1 a menos. Vacilou ainda um pouco, tomou um gol muito similar ao gol que tomou contra o Confiança lá em Aracaju, uma bola no segundo pau às costas do lateral esquerdo e testada para dentro, e mais um jogador fazendo o gol. Mas no segundo tempo, no intervalo, a gente falava assim, o Vitória tem que voltar pressionando, impondo a condição de 1 a mais, e aí ele deu uma carga no segundo tempo realmente que não deu oportunidades para o time do Coritiba. O Vitória teve muitas jogadas ofensivas, poderia ter vencido por mais de 4 e construiu o placar com empenho, mas com uma certa tranquilidade. Os gols saíram em instantes do jogo que não deixaram a tensão tomar conta. Estárzia, que havia entrado no lugar do Mateuzinho, aí se aproveita de um espaço ali, o René faz o passe e ele acaba fazendo o terceiro gol. E o quarto gol, essa bola que bate no braço ali, é um lance interpretativo, porque o braço está próximo ao corpo, poderia marcar ou não, mas o pênalti foi assinalado. E o jogador Eric, né, que vem fazendo um grande campeonato, um jogador que vem desequilibrando, acabou fazendo o quarto gol. Uma atuação muito boa, um resultado expressivo. O Vitória é o 9º colocado com um jogo a menos. O 10º, se eu não me engano, é o Botafogo, que é quem ele vai enfrentar. Confronto direto. Confronto direto, esse jogo é no Rio. Então ele pode segurar o Botafogo, até o empate fora mantém o Botafogo atrás dele. A verdade é que o Vitória inicia o campeonato além, pelo menos, das minhas expectativas. Verdade. Achei que ele estaria no segundo bloco, ali brigando para não entrar no Z4, tenho que ser sincero, mas vejo o Vitória já há uns 3 jogos para cá, mostrando mais ou menos que tem força ali para... Organização também. A organização para ficar... E acho que uma coisa interessante, Nelsinho, a postura do time. A postura é boa. Porque às vezes, tecnicamente, a equipe nem condiz tanto no papel, né? Isso. Mas tá encaixada ali, organizada e a entrega dos jogadores. E isso tem feito a diferença. E você vê como é futebol, né? Até poucos dias atrás, o jogador imprescindível do Vitória era Baralhas. Sim. Pensar no Vitória sem Baralhas é um Vitória mais fraco. Aí entra o Zé Vitor e vai suprindo a necessidade, né? Primeiro o Flamengo no Rio perdeu, mas jogou bem. O jogo contra o Atlético fora, ele também foi bem. Já virou uma peça que, quando o Baralhas voltar, vai sobrar para alguém e não vai sobrar para o Zé Vitor. Pronto, tá aí o Nelson Góes
falando, e também, né, o Baraúna falando sobre o jogo do último sábado, quando o Vitória venceu o Coritiba por 4-1, e o Nelsinho, ele foi perfeito, né, numa palavra que ele utilizou, foi organização, né? Acho que eu concordo, inclusive, com o Baraúna também, quando falou, né, da forma que o Vitória vem jogando e vem até surpreendendo um pouco os críticos, mas organização. É incrível como o Jair Ventura, ele consegue fazer muito com um pouco que ele tem em mãos. Lembrando que o Jair, ele não tem um elenco de excelência nas mãos dele. O torcedor que acha isso, me desculpe, mas o elenco do Vitória é limitadíssimo. Porém, quando as principais peças jogam, parece que o Vitória consegue entregar o que lhe foi prometido, o que foi prometido ao torcedor durante toda a temporada, que foi um campeonato brasileiro sem sustos. Essa é a grande realidade. Faz o seguinte agora, vamos ouvir também o que o Nelsinho e também o Baraúna falaram sobre a torcida do Vitória, que fez um protesto, sim, contra a CBF. E uma coisa bem interessante, rapaz, o Baraúna acabou até defendendo o Vitória nessa questão do protesto. Vamos ouvir aqui. Adão, teve protesto, né? Torcedores aí questionando essa questão da arbitragem, o julgamento que aconteceu do Vitória. Sobe o som. Na súmula. Eu não sei não, viu, o que está acontecendo. Olha aí, deixa eu levantar aqui para ler. Informo que durante a execução do hino nacional, torcedores da equipe do Esporte Clube Vitória permaneceram de costas para o campo de jogo. Relato ainda que a referida torcida exibiu uma faixa contendo símbolos da CBF apresentados de forma monocromática e com aparência de rachaduras, além do símbolo da própria equipe, bem como a imagem de um árbitro com os olhos cobertos pelas próprias mãos, acompanhada da seguinte frase: respeite o Vitória. Informo também que durante a manifestação, mesmo posicionados de costas, alguns torcedores realizaram gestos insinuando roubo, bem como gestos obscenos em direção ao campo de jogo. A sua leitura foi perfeita, pontual. Gil, perfeita a leitura, só que isso... O que dizer, né? A gente fica até sem assunto. Me parece um texto orquestrado, tá? Muito detalhado pelo árbitro, já tipo assim, ó, vai ter protesto, porque foi avisado nas redes sociais, e o texto tá pronto. Se tiver o protesto, relata isso aqui desse jeito. Porque até a parte do gesto de roubo e obsceno é um relato insólito. Não tem nada demais. Não. Respeite o Vitória. Onde é que está o desrespeito à CBF com rachadura? Significa que a torcida entende que a CBF precisa voltar a ser coesa e respeitar o clube. E tem brechas, né? Tem brechas, tem fissuras, alguma coisa não tá legal. E aí, onde é que tá o desrespeito? Vão tentar punir o Vitória, né? A Casa de Noca vai tentar punir o Vitória, porque eles não querem, eles querem instalar definitivamente a lei da mordaça no Brasil. Você tem que ser cego, você tem que ser mudo para os erros que eles cometem com a arbitragem, para os erros que eles cometem com o campo, para a mácula que eles trazem para um campeonato tão caro e tão importante, mas não pode dizer que a culpa é deles. A culpa tem que ser do jogador, a culpa tem que ser do dirigente, a culpa tem que ser do clube, mas não é da arbitragem, não é da CBF. Ora, bolas. Já falei isso aqui. São dados deles, não são meus. Não vamos implementar o impedimento semiautomático por conta do custo de 27 milhões de reais, que não dá para ser feito agora. Se eu não posso implementar um impedimento semiautomático, uma tecnologia boa para minha competição por causa de 27 milhões, e eu posso pagar 200 mil para cada presidente de federação, onde é que está a coerência nisso aí?
Onde é que está a relação de importância? É mais importante eu dar dinheiro na mão de quem não faz zorra nenhuma pelo futebol do que dar para um campeonato que enriquece a instituição? Ô, Bará, o que está me incomodando muito, né, Nelsinho, e eu falei aqui semana passada, é que eu vejo um movimento grande sendo feito pela Comissão de Arbitragem e, consequentemente, a Confederação Brasileira de Futebol para punir, né, jogadores, dirigentes, treinadores que questionem qualquer coisa hoje relacionada à arbitragem, mesmo se esse questionamento não for feito com desrespeito, nem ali daquela forma mais irritada, né? Às vezes o cara até falou só, não, tá difícil a arbitragem. Coisas normais que precisam ser ditas no futebol, num país democrático, que você tem direito de discordar das coisas que acontecem, né? E esse movimento muito forte para tentar calar a todos, com julgamentos, com penas aí altas, de momentos que a gente não costumava ver serem punidos dessa forma. E aí essa questão dos erros continua acontecendo e a gente não vê essa mesma movimentação para resolver isso, que eu acho que é o principal problema. Perfeito, minimizar os erros de arbitragem, porque acabar é impossível, são seres humanos, mesmo tendo o recurso da tecnologia, quem decide a palavra final é de um ser humano, e ok, todo mundo está passível de erro, faz parte da natureza. Mas assim, o que vai ser feito para diminuir, para que esses erros não influenciem tanto nos resultados finais das partidas, como tem acontecido? Treinamento, né? Profissionalização, e você observa ali, o protesto ele é pacífico, inteligente, bem direcionado, não criou nenhum problema para o jogo, não trouxe nenhuma insegurança para o jogo, acho até uma súmula desnecessária, talvez para mostrar serviço à própria CBF, mas uma súmula que não está congruente com alguma ameaça que o jogo tenha sofrido por isso. O jogo não teve nenhum problema, foi bastante pertinente e acho que você acertou. Mais uma vez, a tendência, o que a gente espera, é que os erros sejam minimizados. Baraúna sinaliza a ausência de tecnologias que podem ser implementadas. Tudo que você trouxer de positivo tende a atenuar, né? E nesse momento, a arbitragem brasileira está com muita contestação de vários segmentos, de vários clubes. Ontem alguns jogos passaram por isso. E ninguém está dizendo que o árbitro está roubando ou está mal intencionado. Mas precisa pensar em alguma quantidade coisa. Pronto, pessoal, tá aí. Isso aí foi mais um react, tá? Feito aqui por mim. Eu até tentei cortar algumas coisas, mas não deu. Acho que tudo o que falaram aí foi pertinente. E o Baraúna até chamando a CBF eu não lembro qual foi a expressão que usou. Enfim, a expressão meio que irônica, né? Pra poder elogiar, né, a atitude. Aliás, não elogiar a atitude do torcedor, mas dizer, porra, o torcedor tá no seu direito, velho. Inclusive, é o que eu penso também. O torcedor, ele tá no seu direito de protestar. Infelizmente, a CBF vai pegar o que aconteceu no jogo contra o Coritiba e vai punir o Vitória. E não estranhem, e eu me arrisco até a dizer que o Vitória pode sim perder mandos de campos por conta dessa atitude grotesca da CBF em querer punir um clube onde o seu torcedor, não foi o clube que organizou isso, não foi o Vitória que pediu para que os torcedores fizessem, os próprios torcedores se mobilizaram nas redes sociais para fazer esse protesto. Eu achei válido, achei bacana, inclusive não concordo só em uma coisa, teve muito torcedor que vaiou o hino nacional quando o hino nacional foi executado. Muitos torcedores vaiaram e não pode, gente, não pode vaiar o hino nacional. Para quem não sabe, está na Constituição brasileira. E uma dessas atitudes vaiar o hino nacional é considerado contravenção penal. É como se você estivesse traindo a sua própria pátria, né, no caso. Então, agora sim, ficar de costas, erguer um bandeirão, né, voltando a se respeite o Vitória, acho válido, tá? Mais uma vez, não concordo com a atitude de alguns de terem vaiado o hino nacional, mas de resto, todo protesto é válido, desde que seja um protesto pacífico e ordeiro, tá bom? Sobre o mercado da bola, é o seguinte,
alguns jogadores do Vitória realmente podem cair fora durante a Copa do Mundo, tá? E eu consegui apurar algumas informações e existem, pessoal, 3 jogadores que estão sendo procurados. Aliás, não procurados, mas consultados, tá? Tudo que eu vou falar aqui apenas é consultas. São eles, Lucas Arcanjo, Gabriel Baralhas e o Eric, tá? Esses são os 3 jogadores que estão sendo monitorados por alguns clubes do futebol brasileiro e até alguns do exterior, que é o caso do Eric. Tem alguns clubes de fora do país monitorando a situação do Eric e não me espanta durante a Copa do Mundo o Vitória receber alguma proposta pro Eric, e já recebeu. O que foi que eu soube? O Vitória já recebeu algumas sondagens pro Eric, tá? Um time que não quiseram me dizer qual time é, mas um time qualquer aí, perguntou se o Vitória vendia Eric por 4 milhões de dólares. E o presidente Fábio Mota negou, tá? Tinha um clube querendo comprar Eric por 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares hoje é equivalente a 19, quase 20 milhões de reais. E o presidente Fábio Mota disse que não vende Eric por esse valor. O Vitória vai tentar aí, caso o Eric seja vendido, o Vitória vai tentar ganhar mais algum dinheiro aí em cima do Eric, tá? Eu perguntei inclusive quanto é que estaria valendo o Eric, assim, de acordo com o Esporte Clube Vitória, e ninguém me respondeu. Mas o fato é, Eric já recebeu uma sondagem de 4 milhões de dólares e o Fábio Mota negou. Sobre Arcanjo e o Baralhas, esses 2 jogadores, até então só consulta, tá? Nenhuma proposta de oficial e, enfim, o Vitória, ele inclusive recebeu algumas sondagens já por Baralhas, pediu até pro Vitória parcelar esse valor e o Vitória quer vender à vista mesmo. Agora tem um outro jogador aí que não está no profissional, mas que o torcedor fala bastante, que é o Alejandro Almaraz, o argentino, tá? O argentino que está emprestado ao Esporte Clube Vitória. E o que é que eu tava perguntando a algumas pessoas do Vitória, cara, por que o Vitória não lança o Almaraz? O Almaraz, quase todos os jogos do Sub-20 arrasa, praticamente nesse campeonato baiano Sub-20 é o jogador com mais participação do Vitória em gols, né, nesse baiano Sub-20. Inclusive marcou um gol, né, no Bavi que teve pelo campeonato baiano. Porque o Almaraz, na minha opinião, gente, não é que está pronto para jogar o profissional, mas poderia inclusive estar ali entre os reservas. Pablo Baianinho tá direto aí sendo relacionado. E por que Almaraz não pode? E aí teve uma pessoa de lá dentro que me falou, cara, a diretoria não quer que lance agora porque o Vitória vai adquirir o Almaraz. Quando o Vitória comprar o Almaraz em definitivo, aí o Vitória vai começar a lançar o Almaraz no profissional. Então, em outras palavras, me disseram que o Vitória está com medo de lançar o Almaraz, dele se destacar e isso acabar dificultando ainda mais a contratação do jogador. Não entendeu? Eu vou explicar. Almaraz pertence a um clube argentino, tá? Tem um valor de passe fixado de compra. Se o Vitória lançar Almaraz, e assim, até faz sentido isso. Se o Vitória lançar Almaraz e Almaraz se destacar, esse time argentino pode supervalorizar o Almaraz para que o Vitória pague mais, entendeu? Então o Vitória quer adquirir primeiro o Almaraz para depois ir lançando ele no profissional. O medo do Vitória também é aparecer um concorrente e acabar levando o Alejandro Almaraz, que já está muito habituado aqui à nossa cultura de Salvador e deve ser aí adquirido pelo Vitória no final do seu contrato de empréstimo. Então é isso. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, clica também, gente, no botão de hypar para o YouTube entender que esse vídeo,
é muito importante e indicar para mais torcedores que ainda não conhecem o Vitória. Não sei se vocês sabem, mas o YouTube mudou o algoritmo e está favorecendo agora os canais mais pequenininhos. Claro que o Rubro Negro TV ainda é pequeno, mas não é tão pequeno assim. Mas o YouTube está, graças a Deus, está favorecendo cada dia mais a gente, tá bom? Então é isso. Forte abraço a todos. Valeu, se inscreva aqui no canal, comenta aqui se vocês gostaram das notícias e fui!